Imagina só, você planeja a festa dos seus sonhos, mas acaba vivendo uma grande frustração e um prejuízo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui em Maceió. Relatos de pessoas que esperavam um dia perfeito, mas viram tudo virar um pesadelo. Falta de comida, descaso e irregularidades envolvendo um buffet. A empresária responsável se defende. Confira na reportagem de Rafaela Ramos. Frustração. Essa é a palavra que define o sentimento de Maria Eduarda e Carlos. Foram 7 meses de organização financeira para comemorar a festa de 1 ano da filha do casal. Mas nem tudo saiu como esperado. Uma mulher que assume um compromisso de fazer uma festa, é um sonho, né? De um filho de 1 ano, da nossa filha. Além de ser uma frustração da festa da nossa filha, financeiramente a gente foi prejudicado. Maria Eduarda conta que por várias vezes tentou contato com o buffet que contratou, mas não obteve nenhum retorno. Quando chegou umas 8h30, 8h40 por aí, já não tinha mais salgado para servir os convidados. Eu comecei a ficar se desesperando e quando foi no meio da festa, começou a chegar mais gente e não tinha mais cadeira, que eu não tinha comunicado à mulher do salão que eu tinha contratado mais de 10 pessoas para ela acrescentar no salão, que era mentira, que não tem essa quantidade. Aí ela falou para mim, eu vou em casa e volto já. Tudo mentira. Quando eu comecei a ligar para ela, ela não deu mais atenção, desligou o telefone dizendo que estava com depressão. Além do casal, outras vítimas se disseram lesadas pelo buffet e procuraram a polícia para pedir ajuda, como é o caso de Ana. O que era para ser um sonho se tornou um pesadelo. Ela conta que contratou o buffet para o dia do casamento, mas também não recebeu o serviço contratado. Faltou comida no grande dia. Paguei o casamento mais ou menos 3 meses antes do evento. No dia, atrasou. Minha cerimônia estava para acontecer no local às 19h30. E aí ela chegou com a equipe por volta das 19h30. Então os convidados já estavam na porta, os padrinhos também, todo mundo na porta, inclusive eu que estava também na porta do salão desde as 18h40, porque eu não queria atrasar. E aí que a minha família, né, começou a arrumar, porém não tinha copo, os supplies estava porque a gente tinha contratado com outras pessoas e a quantidade também de salgados, né? Então a minha festa foi para 160 pessoas e se tivesse para 80, alimento para 80 pessoas era muito. Ex-funcionários registraram a falta de higiene do buffet no armazenamento dos alimentos que eram levados para as festas. Nos áudios também é possível ouvir a proprietária do buffet pedindo que os garçons escondam as bebidas que eram reservadas pelos clientes. Eu quero ressaltar, não deixa refrigerante para contratante não, deixa só 1 ou 2. Ontem sobrou 6 refrigerantes. Refrigerante é muito caro. Vocês têm que dar um jeito de esconder, botar numa sacola, alguma coisa, porque é muito caro. Quem deixar, eu vou descontar. Porque é muito caro, cada pedido de refrigerante é 800, 900 mil reais. Só de festa, só de um dia de festa. Carlos conta que no dia da festa da filha chegou a pagar um garçom por fora para que ele pudesse fazer comida, já que não tinha o suficiente para os convidados. Eu passei R$ 150 para os garçons, eu tenho até um comprovante, e eles foram no supermercado, fizeram um sanduíchezinho com salsicha, e foi o que deu para salvar ainda. A proprietária do salão explica que, inicialmente, todo o serviço era entregue de maneira correta, mas que de alguns meses para cá, a parceria entre o salão e o buffet começou a desandar. Logo no início, perfeito, tudo perfeito, e a gente agendando festa. Quando certo ponto, no meio do ano, assim, já começou a ficar um pouco... desandar um pouquinho. As festas do povo não saía como o povo contratava e o povo vinha me reclamar. Aí sempre o defeito era do cliente, nunca era dela. Teve uma festa há poucos dias que
Estava certa que ela vinha fazer a festa da moça e ela não apareceu. A dona do buffet, que preferiu não se identificar, garante que, em momento algum, deixou de cumprir as obrigações contratadas e que tenta manter contato com os clientes que se dizem afetados pela situação. Acontece muito o seguinte, das pessoas fecharem um pacote para 50, levar 70, levar 80, às vezes até lá no local já aconteceu de fechar uma festa para 120 pessoas e chegar lá a ter 156, 160, então isso vai haver um desfalque. Então, mesmo a gente ainda pedindo socorro, pedindo para vir buscar alguma coisa aqui, o jantar da gente é feito na hora, de até para dar esse suporte a mais, ou algo do tipo, entendeu? E mesmo assim a gente não tem um reconhecimento, né? Então, assim, a gente trabalha com honestidade, a gente trabalha com transparência. Eu tenho tudo que... fotos, eu peço, eu exijo muito da equipe. Toda a equipe, quando chega, a gente conta as mesas, a gente conta porque levamos quantidade de taça, levamos quantidade de pratos. E às vezes acaba sobressaindo daquela quantidade de pessoas. E acaba respingando a culpa para o buffet. Coisas que são desonestidade e deslealdade do próprio cliente. E o fato também de que algumas pessoas alegam que no momento que se davam conta ali que o jantar não dava para todo mundo, você saía do local e deixava o salão ali na mão da pessoa que estava fazendo a festa e da proprietária do salão, né? Nunca aconteceu isso, até porque o salão, ele tinha a nossa íntegra prioridade. Mas o que fica são as memórias de dias que eram para ser perfeitos, mas acabaram trazendo um grande prejuízo. Olha, antes de a gente continuar falando do assunto, deixa eu chamar aqui e destacar as fotos que foram enviadas por ex-funcionários, né, da situação do buffet, que eu não posso passar batido nisso. É só um complemento. Vamos ver aqui qual era a situação. Veja só o armazenamento dos alimentos, né? A maneira como estava. Tem um pano de prato aí que, meu Deus do céu, parecia mais um pano de chão, que eu vi aqui na imagem. Olha só, o pano aqui, ó, pano de limpeza, de cozinha, é isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ao vivo aqui falar do assunto, dessa dor de cabeça, né? Para evitar, melhor dizendo, para evitar a dor de cabeça com esse tipo de serviço, é importante tomar alguns cuidados. A gente vai chamar aqui o Leandro Santiago, que está ao vivo e nos conta o que fazer. Leandro, por favor. Muito importante estar atento às palavras que agora vão ser ditas, né, Bia? Porque, afinal de contas, casamento, um aniversário de 15 anos é um momento especial que quer ficar na memória de todo mundo pelo acontecimento, os bons acontecimentos, e não por causa de perrengues como esses aí relatados na reportagem agora. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o Erickson Dantas, que é advogado, secretário da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Doutor, boa noite. Nessas situações, como é que a pessoa pode se resguardar? Explica pra gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Beatriz e os que nos assistem no programa. Um dos maiores entraves que o consumidor tem enfrentado, um dos maiores gargalos, obstáculos, empecilhos, se diz respeito ao direito à informação. Em relação a essas questões, e a pergunta bem formulada, orientamos que, primeiramente, o consumidor procure saber como é que se encontra essa empresa ou a pessoa que está oferecendo o serviço, uma pesquisa em relação a possíveis ou prováveis reclamações junto ao Reclame Aqui, que todos têm acesso, Reclame Aqui, pela internet, né? Que é uma ferramenta e um site onde você faz reclamações ali dos serviços que são prestados quando eles não são realizados ou quando existem defeitos, enfim. E que o consumidor também possa, como dito no início, se munir da maior quantidade de informação possível para que o consumidor ele não venha cair num golpe e também ele possa se informar a respeito dessa conduta da empresa ou de quem está oferecendo serviço, se existe esse número de reclamações em razão de não serviços prestados. No caso de buffet, por exemplo, a gente teve problemas aí quanto à comida que ia ser servida, quanto à bebida. Isso pode e deve estar no contrato, ou seja, com quantidade daquela bebida, daquela comida, toda a informação, quanto mais miuçada for, melhor, né? Sim, até mesmo porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, nos incisos 3º, 4º e 6º, respectivamente, ele ampara o consumidor nesse sentido, a saber, o direito à informação
o direito à quantidade do serviço que vai ser ofertado, que foi contratado, os direitos em relação que vedam e protegem o consumidor em relação à propaganda enganosa e também, como dito aqui, o inciso 6º do artigo 6º menciona também a respeito do direito que o consumidor tem de indenização caso sofra danos de ordem moral ou de ordem material. Então, essa pergunta muito bem formulada aqui por você também é muito importante que o consumidor fique atento, porque no contrato tem que estar lá mencionando quais são os serviços que provavelmente a pessoa ou a empresa que foi contratada, no caso o buffet, terá a obrigação de realizar. E se existir questões em que o serviço não seja realizado na sua integralidade, o consumidor pode pedir também o cancelamento previamente, ou também poderá pedir o abatimento proporcional do que foi pago, já que o serviço não foi feito em sua integralidade, se assim for o caso. Nesse caso, ali no momento, não está sendo feito da forma combinada, vai para a delegacia, faz boletim de ocorrência, como é que faz? Essas questões de boletim de ocorrência e delegacia também, obviamente, né, que estão atreladas, protegem o consumidor. O bom também é que, caso isso ocorra, nesses casos específicos, é quando o consumidor geralmente sofre um estelionato. Estelionato é uma conduta praticada lá, possível no Código Penal, no artigo 171, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, quando há atitudes ilícitas que pessoas ou terceiros queiram se prevalecer de forma indevida, até na questão econômica do consumidor, mas em relação ao caso específico, o consumidor pode também fazer um boletim de ocorrência para se resguardar de que o serviço não foi feito na sua integralidade e também, como dito aqui no início, poderá pedir o abatimento proporcional do preço ou o cancelamento, porque aí poderá ocasionar, como determina o artigo 14 do CDC, um defeito na prestação de serviço contratada. Pela experiência do senhor agora, a gente tem festas fim de ano agora, todo mundo quer confraternizar, muitas vezes contrata esse tipo de serviço. Se for barato demais, confia. Tem que ter muito cuidado, porque diz o ditado popular que quando a esmola é muito grande, né, o santo desconfia. Salvo engano, a expressão é essa. Então, é preciso que o consumidor tenha cautela. Estamos aí à beira de um momento de final de ano, festas, como dito aqui, Natal, enfim, e outras comemorações que ocorrem no final do ano, né? E o consumidor tem que estar sempre preparado, atento a essas questões de uma oferta muito vantajosa e o consumidor possa estar munido de informação e ter muito cuidado, muita cautela quando for ofertado um serviço muito abaixo daquele valor de mercado para que o consumidor não caia numa cilada. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu vou repetir, né, Bia? No caso, o site o Reclame Aqui, para você procurar como é que está a situação dessa empresa. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes a gente já teve casos aqui que a gente mostrou na TV Pajuçara de pessoas que procuraram informações sobre aquela empresa nas redes sociais. E nas redes sociais aparecia muitas vezes aquela empresa com muitos seguidores, aparecia fotos de serviços muito bem feitos, só que no final das contas acabaram sendo essas pessoas lesadas. E depois as pessoas ficaram sabendo que o serviço antigamente era bom, mas depois, com o tempo, acabou ficando degringolando, acabou indo ladeira abaixo e o serviço ficou muito abaixo ou então sequer sendo feito. Então, por isso que é importante procurar pelo CPF nos sites e não pelas redes sociais, né, Bia? Volto com você. É verdade. Na rede social, a pessoa proprietária da sua empresa vai postar maravilhas, né? Às vezes até tem empresa que quando leva crítica até exclui comentário com crítica. Então, não é realmente uma fonte de total confiança para que o consumidor tenha referência se aquela empresa é boa ou se ela está deixando a desejar. Neste caso, boletim de ocorrência já foi feito, viu, Leandro, em relação à proprietária do buffet e agora cabe à polícia investigar se houve má-fé ou não. O que aconteceu aí entre as partes? Vamos ficar de olho nessa investigação. Obrigada, viu, Leandro? Eu também agradeço ao Erickson, que deu aí excelentes orientações de forma geral para você pesquisar, para você se embasar bem no contrato e também para não ficar assim iludido com oferta muito imperdível, né? Quando a coisa tá, é aquela história, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então tenha cuidado, né? Para que você não tenha uma grande frustração, porque aí fica difícil voltar no tempo, né? Cuidado com as suas escolhas. Procure ver quem já fez festa com aquela empresa, se deu tudo certo ou não. É uma forma de se precaver, né? Pelo jeito, os clientes aí não ficaram nada satisfeitos.